porque hoje vai estar engraçado esse negócio. Parece que o homem tá meio preocupado. Chega aí, Baldacinho, chega aí, tá na hora de tu entrar, meu amigo. Chega aí, Baldacinho. Mas vem cá, nossa, que coisa comovente essa alegria, cara. Fico muito feliz por essa tua alegria, pelo Grêmio ter finalmente saído da zona do rebaixamento, né, cara? Eu tenho uma tabela, não saiu, eu tenho uma tabela antiga. Eu quero pedir desculpas a quem está nos assistindo, que eu tenho uma tabela antiga aqui, porque na minha tabela o Grêmio está 4 pontos atrás do primeiro fora. Mas a minha tabela deve ser antiga. Tudo bem, Cezinha? A tua tabela não é antiga, mas confessa que de uns minutos para cá o medo começou a te atingir. Confessa, Baldacinho. Querido, confessa. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que eu tenho total consciência que se o Grêmio escapar, eu tenho que sair do país. Do país, tá? Depois de tudo que eu falei. Mas, velho, cara, dos donos da bola, eu disse pra vocês lá, o Grêmio vai ganhar do Bragantino e vai ganhar da Chapecoense e caiu. Mas enfim, nós vamos analisar. Mas o teu palpite KTO não foi esse, Baldasso. É que ali eu tava fazendo uma secação de última hora, mas eu achava que o Grêmio ganharia. E tem uma outra coisa, né, César? O Grêmio tem tido muita sorte. A Chapecoense tá rebaixada há 2 meses. Mas pela sorte que o Grêmio tem, a Chapecoense resolveu, justamente antes do jogo contra o Grêmio, fazer uma reformulação completa do grupo. Tirou um dos melhores goleiros do campeonato, né? Então foi uma sorte incrível que o Grêmio vem tendo nessa competição, né? Mais ou menos a sorte. Essa sorte é importante. Aquela sorte absurda quando o Inter enfrenta os adversários do Grêmio, né? Aquela sorte que o Grêmio vem tendo. Né? Cara, o ano do Inter é uma porcaria, César. Não adianta tu dizer que o Inter entrega o jogo, porque o Inter perde, o Inter tá perdendo para todo mundo. Só ganha do Grêmio. Eu queria entrar exatamente nessa discussão. Me chamou a atenção ontem, e aí depois a gente pode falar do jogo do Grêmio, mas com relação ao jogo do Inter, eu queria fazer uma ponderação para ti, que é algo que a gente defende já há algum tempo. O Inter desfocou de tamanha forma, a partir dessa luta que foi incorporada pelos jogadores de rebaixar o Grêmio e tal, a gente já conversou sobre isso, mas ele desfocou tanto que ontem, se aquele jogo tivesse decidido aos 20 do primeiro tempo, era normal. Aos 20 do primeiro tempo. O jogo acabou sendo decidido aos 20, mas depois ainda teve emoção lá, quase que o Inter empata e tal. Só que se aquelas bolas entram, ou aqueles contra-ataques do Flamengo entram, nos primeiros 20, aos 25 estaria 4-0, Baldasso. O que aconteceu com o Inter? Tu sabe que ontem eu não considero a falta de foco o fator determinante para o Internacional ter perdido a partida. Eu acho que o Aguirre somou o jogo. O Aguirre toma 2 decisões para começar a partida ontem, que foram definitivas para o Flamengo ter encaminhado uma vitória muito cedo e quase ter encaminhado coisas maiores. Primeira, o Aguirre decidiu não colocar um centroavante. Pior, ele decidiu colocar um centroavante. Ele colocou o Palácios de centroavante. E o Inter só melhorou quando os próprios jogadores decidiram no campo que o Palácio tinha que recuar e jogar na mesma linha do Tyson. Outra coisa importante. O Aguirre me começa o jogo contra o Flamengo com linhas altíssimas, dando todo o espaço para a saída do Flamengo. O Aguirre foi terrível ontem. O Aguirre pensou muito mal o jogo. Mas eu não considero falta de foco, César, porque justamente o Inter conseguiu se aprumar taticamente de forma razoável no jogo. Aí o Inter começou a trocar jogo com o Flamengo. O Flamengo teve umas 4, 5 chances de gol. O Internacional também teve. O Inter fez um gol muito bonito na transição. Aliás, esse é outro fator que torna mais grave ainda o Aguirre ter pensado mal. Eu duvido que tenha no Brasil, meu querido César Cidade Dias, hoje, um time que tenha uma transição de bola ofensiva tão qualificada quanto o Inter. Ninguém sai mais rápido pro ataque. É verdade. Ninguém tem isso melhor que o Inter hoje no futebol brasileiro. E se esse é um trunfo do Inter, a base da ação do Inter tem que ser essa. E o Aguirre ontem fez justamente o contrário disso quando começou o jogo. Mas, de qualquer maneira, César, foi uma derrota. E o Bragantino perdeu a decisão da Sul-Americana para o Atlético. O G4 não vira mais G7, vira G6. E o G6 não vira mais G9, vira G8. E o Inter é o 8. O Inter é o 8. O Internacional, vaga na fase de grupos da Libertadores para o Inter, César, eu já abandonei. Não vai ter. Na vaga direta? Não, acabou.
Acabou. Eu quero pré-Libertadores. E tô com medo de não pegar nem pré-Libertadores. Eu acho que a tabela indica muito. A vaga direta é muito difícil mesmo. Quem consolidou e acho que vai consolidar e vai brigar com o Palmeiras pelo terceiro lugar é o Corinthians, né? O Corinthians consolidou, é um bom time o time do Corinthians. Eu vejo o Fortaleza afundando, mas mesmo assim tem 5 pontos em relação ao Inter. E o Bragantino eu acredito que vai melhorar agora, né, Baldasso? Eu acho que o Bragantino melhora agora. E aí fica complicado. E mais, né? Incrivelmente, o Inter está ao alcance hoje do Ceará e do América Mineiro. E se o Cuiabá não tivesse, se o Cuiabá tivesse vencido hoje, também estaria ao alcance do Cuiabá. É uma não. O risco, e com o que o Inter está jogando, é isso aí. Cezinha, começa a falar do jogo do Grêmio aí, que eu vou ter que mudar a minha rede aqui, que tá parecendo travada a minha imagem. Fala alguma coisinha aí com essa tua linda voz, esse pensamento maravilhoso desse Grêmio que já se salvou do rebaixamento nesse ano. Nós queremos todos te ouvir. A coisa mais engraçada nessa questão aí é que o Baldasso, ele de fato começou a ter medo. Essa relação dele, isso que ele está dizendo aí, é exatamente o desespero com relação a esse momento. Porque imaginem vocês o tamanho do inferno que esse rapaz vai passar se o Grêmio não cair. Imaginem o tamanho do desespero que esse senhor, de cabelos loiros, já poucos cabelos, né, vai passar se isso acontecer. Então, eu tenho todo o controle. O Grêmio que venceu a sua terceira partida em 4 jogos. As 3 partidas que o Grêmio venceu contra Fluminense, contra Bragantino e também e esse jogo especialmente contra o Chapecó, lá em Chapecó contra a Chapecoense, um jogo com um adversário muito fraco, dão essa sensação de que o Grêmio precisa de um enfrentamento pesado. E qual será? O Flamengo já se fala em time reserva. Eu tenho muito medo desse jogo. Diferente das outras pessoas que dizem que o Flamengo, o Renato vai entregar. O futebol não é assim. Não é a vontade de alguém. O Flamengo é um clube de muita pressão, de outra realidade. O Flamengo está vivo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro ainda. Então eu tenho muita preocupação com relação a esse jogo e a esse posicionamento. Depois disso, me parece que vem os 2 jogos definitivos para o Grêmio. O jogo contra o Bahia, fora de casa, e o jogo também contra o São Paulo, dentro de casa. Por quê? Porque ambos jogam também na mesma faixa que o Grêmio. O Bahia, desesperado, hoje não conseguiu vencer. O Grêmio vencendo o jogo contra o Flamengo, o Grêmio passa do Bahia. Imagina o desespero do Bahia. O Bahia já não basta para o Bahia empatar com o Grêmio. O Bahia vai precisar vencer o Grêmio, o que faz o jogo ser um pouco diferente. E depois o enfrentamento com o São Paulo aqui. O São Paulo, eu já acho que a situação do São Paulo é mais tranquila. O São Paulo tem 41 pontos, mas o São Paulo tem uma realidade que me parece um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, porque o São Paulo tem 2 jogos muito bons em casa na sequência. Então eu não acho que o São Paulo seja um adversário direto do Grêmio. E em cima dessa realidade, as coisas me parecem que ficam muito entre Bahia e Juventude. E aí a gente vai, a partir desses 2 jogos, ver, Baldasso, se tem mais alguém que possa entrar nessa briga. Que pode, por exemplo, ser até o Atlético Paranaense, para se ver o tamanho da loucura. Alguém pode entrar na briga. Eu acho que pode, como o Atlético Goianiense entrou. O César, há uma semana nós não citávamos o Atlético Goianiense. É uma situação que a gente colocou, só que o Atlético Goianiense tem Chapecoense e Inter na sequência. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que essa realidade do aparecer um novo concorrente, ela realmente pode acontecer. Assim como hoje a gente fazendo projeções do que pode acontecer na penúltima rodada, por exemplo, cara, na penúltima rodada tem Inter e Atlético Goianiense, né? Que hoje é um jogo que está mexendo com todo o folclore do Rio Grande do Sul, porque o Inter poderia entregar o jogo e tal. Eu não sei se esse jogo vai valer para isso. Eu não sei qual vai ser a condição. O Atlético Goianiense pega o Juventude e pega a Chapecoense em casa. Pega o Juventude fora agora, no jogo atrasado, e pega a Chapecoense em casa.
Daqui a pouco o Atlético Goianiense não tá mais nessa briga. Então acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Eu acho que sim, eu acho que tu tem toda a razão. Pelo seguinte, me parece, e até por uma questão do Internacional, né? O Inter tem uma rodada pesada pela frente. O Inter não a situação do Inter não é tranquila. O Inter tem o Fluminense fora agora, e depois o Inter tem um adversário que pode ser muito complicado em razão também da tabela de baixo, que é o Santos. E se o Inter não ganha esses 2 jogos? Entendeu? Ou um deles, né? O Inter vai correr muito risco de sequer ir para a Libertadores. Mas entregaria. Não, eu tenho certeza, entregou, tu sabe a minha ideia. O Inter estava muito mais tranquilo, tanto é que se diz como é que é a palavra do vice-presidente de futebol do Inter confortável. O Inter está numa situação confortável. A situação do Inter era muito mais tranquila. Hoje, Baldasso, a situação do Inter é tudo menos confortável. Tudo menos confortável. Nada. Se o Inter afunda, não vai para a Libertadores e o Grêmio escapa, Inferno. o torcedor que foi levar o caixãozinho lá, vai pegar o caixãozinho e vai jogar em alguém. Vai. Fica muito pesado o clima pro Inter começar a próxima temporada.